Olá, Joana. Olá, Virgínia. Querida, como estás? Olá, boa tarde. Deixa eu ver Boa aqui. tarde. Olha a Virgínia Preparada? aí, a Virgínia já está aí. Já, já, Bem-vinda, já. Virgínia. Tá boa. Tô vendo se é uma luz, tem aqui uma luz aqui para dar uma luz em cima, tá Eu bom. também tive, eu também tive que ir acender a luz porque isto já está a ficar um É, bocado escuro por este lado. pois Boa é. tarde, Virgínia. Preparada para ouvir falar sobre vitimismo? É, já não é, digamos, de passagem que não é uma coisa boa da gente ouvir, né? Principalmente saber. Olá, Joana. Olá, Sandra. Olá, Sandra. Oi, Virgínia. Isso Vamos tem que esperar aqui acabar, mais né? um Pra bocadinho. gente jantar de novo. Chega de isolamento. Chega. Esta é uma boa forma de a gente partilhar, e de falarmos e de conectarmos uns com os outros, quer queiramos, quer não. É verdade. Imagina se fosse isso há um tempo atrás, que não existia nada online. Aí Olha, ia por ser acaso difícil. tenho uma partilha interessante. O meu pai não percebe nada, nada destas coisas. E uma das coisas que ele fez no outro dia foi às compras, ele anda de moto, passou aqui e buzinou, eu fui à janela e ele disse-me uma coisa engraçada. Estás a ver? Que ele não percebe nada de computadores, não é? Estás a ver? Esta é a minha forma de vir dizer olá online. Pá, eu achei fantástico. Portanto, há sempre formas, não é? Claro que isso facilita muito mais, não estou a desvalorizar em nada a Sim. tecnologia, E mas quem quer, falaste com ele da janela só. deixa nela, sim. Pois. Mas o que eu achei piada foi ele, eu não percebo nada de online, mas esta é a minha forma de dizer adeus online. Online, E pois. realmente é, E achou a um, sua forma, que bom. sim, é um bocadinho nós Né? percebermos que não há limites. Se a gente quiser, a gente consegue sempre dar a volta, não é? Se não fosse assim, era muito mais complicado. Não, Com não, certeza. nem nada que se Sim, pareça. Olá, sim. Carla! Cadê? Natércia, olá, Já querida! vi na Tércia, já vi a Márcia Marques por aí também, pessoal da formação. Muito bom, muito bom. Todos Estamos só à bem-vindos. espera que entrem mais umas Ah, quantas pessoas. Leia, boa noite, boa Olá, tarde. Laura! A Leia também é lá do Instituto, está entrando o pessoal do Instituto. Você também é do Instituto, você só não fez a formação, mas também Eu teve uma também esperta. Pois é. É da formação, não é do Instituto. Do Instituto somos todos. bem. Para quem não conhece, a Simone é do Instituto Viver com Propósito, também é coach Uhum, e tem um acompanhamento muito interessante uma com a outra tá. e uma partilha muito gira de conhecimento, de atitudes e é assim que nós vamos evoluindo, não é? Uns com os Muito. outros. Muito, muito, muito. Eu e você comigo e eu contigo. E é Exatamente. muito bom quando a gente, primeiro de tudo. Oi, Bia, minha amiga Bia, lá do Rio de Janeiro, mas agora mora aqui também. Ah, está cá em Portugal. Os pais também são portugueses. Ela está em Viana do Hum. Castelo também. Ah, eu ia Mas é perguntar do se Rio também de eram de Janeiro também. Viseu. Hã? Também eram de Viseu, como os teus, como tu dizes. Não, não é de Bigeu, não é de Bigeu. É lá de cima, lá de cima. Oi, Sônia. Mas é muito bom quando a gente entende isso. Eu posso ser o que for, ter o mais conhecimento maior do mundo, mas vou estar sempre a precisar de ajuda, Uhum. não é? Porque às vezes as pessoas podem olhar, é formadora, é coach com mais experiência, continua precisando de ajuda, Exatamente, não é? estamos sempre, Continua sempre. precisando. Olha a Mônica aí. Vamos Estamos precisar, e eu acho que a nobreza maior do ser humano está assim, está nessa humildade de entender a que, poxa humildade, vida, eu vou sempre exatamente. precisar, eu não vou conseguir resolver algumas coisas sozinhas, não é? É, E pronto, e feliz, humildade e feliz do ser humano que está sempre à busca disso, né? Para ser melhor. sim, ter isso como consciência, que isso é um processo É. bom e evolutivo e não cansativo, não é? Mais uma vez, Não, mais uma vez, cansativo. Cansativo é se a gente não fizer nada e mergulhar de novo, por exemplo, no vitimismo. exatamente, vamos Por começar. exemplo, no Olá, vitimismo, Copias né? boa Já noite, estamos com 5 minutinhos, já vamos demos aí as boas começar. entradas.
Simone, E que agora há muita gente em lives, portanto é normal. Simone, queres começar tu? já me introduziste, agora eu introduzo-te também. Aqui é uma troca. A Então, Andréia bora. também teve no Desperta, quando nos conhecemos. Ela é hipnoterapeuta, também tem uma história muito parecida com a minha, porque viemos do corporativo, não é? E até. Olha a Sônia aí, linda! Olá, Joana. E veio do corporativo, como eu, né, Andréia? A gente teve uma carreira de sucesso no corporativo. A Andréia foi diretora de RH de grande empresa aqui em Portugal, de uma grande hotel aqui em Portugal. E por vezes essa vida dá aquela sacudida na gente, a gente vê que não é bem isso, assim, né? Eu já tenho o que eu Sim, quero e por que que eu não estou feliz? Por que que eu não sinto exato. paz? Eu acho que mais do que ser feliz, cada dia a gente quer ter paz, porque uma palavra Paz. boa de se sentir, não é? Uma paz, uma Exatamente. tranquilidade com a vida, com os outros, comigo mesmo, né? E resolveu mudar. E hoje está aí, né, Andréia? Já tem a sua Aqui em empresa grande. bem consolidada há E- um ano de hipnoterapia, de hipnose, Não, há mais, há mais. Há um de ano fora do coaching. hotel. Há um ano Olá. saíste do mercado, mas já conciliavas as profissões, não é? Já fazia isto há muito mais tempo. É, boa, Bem, isso. Ana, E vitimismo? não, e não caiu no vitimismo, né? E Olha não o quis. Alexandre também aí. Olha, Alexandre, Aliás, também lá do Rio. tentei E fugir não do caiu no vitimismo. vitimismo, não é? É verdade, é verdade. Mas você Bem, já foi vítima? Você já fez o papel de vítima? Já já, entrou? Já já. caiu nessa vitimização? Já. Eu acho que, obrigada, Carla. Já fiz isso, inconsciente, e posso Uhum. dizer que quando me apercebi que estava a fazê-lo, foi duro. Foi duro, porque ninguém gosta de ter o papel de vítima, Simone. Sim. Ninguém quer assumir que de alguma Não. forma Sim. entregou o poder ao outro, não é? Porque quando eu digo que o outro é o culpado pela situação em que eu estou, eu estou, eu estou a assumir o papel de vítima e não a assumir o meu poder pessoal, ou aquilo que me responsabiliza sobre a situação, porque independentemente da situação que a gente passa, com isto não quero dizer que a outra pessoa ou a situação em si não seja difícil ou que a outra pessoa não seja realmente uma pessoa que nós não queremos ter na nossa vida, não é? Mas manter-nos ali é uma escolha, Sim. mantermos naquela situação é uma escolha. Andreia, mas às vezes é difícil de sairmos desta situação. Mas criar uma estratégia para sair também depende de nós, não é? Sim. E isso é mais fácil evitar a situação e olhar para a situação como um sentimento de eu não sou responsável por isto e deixar seguir, não é? E é muito complicado. Eu posso dizer que eu tive sim, e posso falar de uma experiência que eu tive também em recursos humanos, mas já há muitos anos. Eu estava a trabalhar só com uma pessoa, portanto éramos só duas naquele departamento, e a pessoa era um bocado agressiva a falar, a estar, está tudo bem, não é uma questão de ressentimento hoje em dia. Aliás, agradeço, eu cheguei à capacidade de agradecer por aquilo que me aconteceu, porque também foi aquilo que me fez mover, não é? Foi aquilo que me fez Uhum. Sempre. sair de lá. Foi o facto de eu não ter percebido, ou melhor, foi o facto de eu nessa altura foi quando eu comecei a hipnoterapia e realmente, olá Luís, tive uma consciência de que eu eventualmente estaria realmente a vitimizar-me. Porquê? Porque a situação acontecia, porque eu falei com duas ou três pessoas, mas eu não estava a criar uma solução para sair de lá. Uhum. Ou Você mantinha, né? para mudar aquela situação. Eu não estava a criar. E Sim. quando isto cai como bomba, não é? Por isso é que é tão difícil de uma pessoa que tem um padrão de vitimismo, e assim, existe uma pessoa que tem um padrão de vitimismo, não é? Um padrão, um hábito mental e emocional de vitimismo, e existem situações esporádicas em Levam. que nós passamos por isso, portanto, todos nós passamos.
E quando eu me apercebi que eu estava a ter este padrão, foi doloroso de aceitar, mas a partir do momento em que eu percebi isto, bem, tenho que fazer algo, eu tenho que fazer algo, eu tenho que sair daqui, eu tenho ou melhor, eu tenho que criar uma solução. Por acaso a minha solução foi sair de lá. Com isto, atenção, não quer dizer que agora toda a gente vai sair do seu trabalho. Não, nem no momento atual dá, né? Há estratégias para tudo, formas de fazer as coisas, pronto, é nesse sentido. E quando falamos de alguém que tem um padrão habitual, nós estamos a falar sobre alguém que acredita interiormente, nem sempre exterioriza, muitas vezes é um diálogo interno que não tem a capacidade de mudar os seus resultados. Sim. Normalmente essa pessoa tem uma grande tendência de culpar os outros ou a situação, ou o mundo. Sim. O mundo é culpado, não é? E nós agora, neste momento, e voltando a referir o momento do Covid, mas é uma realidade e é uma grande aprendizagem, nós continuamos a ver pessoas também à nossa volta com este agora por causa do Covid eu não posso fazer. Não é por causa do Covid, é por causa de nós. Eu ia entrar, exatamente. E aí eu ia entrar. Será que é por causa do Covid ou é já um padrão existente na pessoa, não é? Exatamente isso. O Covid é só assim, mais uma oportunidade que vem, que é para a gente fazer o quê? Botar o que está aqui dentro para fora. Porque se aqui dentro não tem um padrão de vitimismo ou de isolamento ou de qualquer padrão que seja, ele não vai aflorar na hora da dificuldade, né? Que é agora. E o que é o vitimismo, na verdade, né? Assim, né? Exatamente o que você falou, já é uma estratégia. É uma estratégia que a pessoa usa para quê? Para ela se sentir a coitada, para ela se sentir a pobre coitada. Para ela, na verdade, é uma estratégia para ela buscar atenção. É uma estratégia para ela buscar amor, para ela ser aceita, para ela conseguir o que quer. Facto. E por quê? Porque é a melhor forma que ela aprendeu a fazer. Ela aprendeu a fazer assim. Então não tem a gente, às vezes, até como a gente culpar. Não existem culpas, não existem, né? Existe, assim, vem da infância, obviamente, né? Um padrão de que essa criança, muitas vezes, ela só ia ganhar atenção, por exemplo, se ela ficasse doente, ou se ela chorasse, ou se ela fizesse uma birra daquelas sem tamanho, aí eu recebia atenção. Aí minha mãe olhava para mim, aí minha mãe me dava atenção, me dava amor, me dava cuidado. Eu era cuidada, então eu preciso ficar doente. E aí constrói-se mesmo uma estratégia que, claro, né? Acho que a maioria das pessoas sabem, mas eu trabalho com isso, né? Com a terapia dos esquemas, que vem explicar todos os padrões do adulto, né? Vieram 99%, né? Sinto informar, vem da infância, vem do padrão que eu construí na construção da minha personalidade na infância, e eu vou repetir, simples como tal. Eu acho que eu vou conseguir tudo na vida fazendo birra, fazendo comportamento de coitadinha. É assim que eu consegui as coisas quando era criança. Então eu aprendi que era assim. A pessoa não faz diferente por quê? Porque ela é do mal? Não. Ela não aprendeu. Ela simplesmente não sabe como fazer diferente. Simples assim, né, Andréia? Ela aprendeu que aquela postura, muitas vezes como necessidade de chamar a atenção e até de afeto, que começou na infância, como disse Simone, e é uma realidade, aprendeu que é a única forma de conseguir algo dos outros. E é por isso que entramos aqui num ciclo vicioso em que eu tenho uma situação na vida que preciso de resolver e estou à espera que algo ou alguém venha e resolva. Não é? Estou à espera que passe para resolver as situações ou para mudar algo na minha vida. Não é? Sim. E claro e isto é complicado. E também há aqui um outro pormenor, face ao que tu disseste, que é muito importante. Eu acho esta postura é uma... Beijinho, Matilde. Esta é uma postura muito sedutora, sabes? É uma postura... É muito fácil a sociedade aceitar
não sabendo a história por completo, que alguém está a ser vítima, não é? É muito mais fácil e é algo que vem de um livro que eu até escrevi aqui, que se chama A Crítica da Vítima. É muito giro, Eu mas não ele conheço vai... esse livro. É Não da conheço esse Danielle livro. Deve ser interessante mesmo. A Crítica da Gilioli. Vítima. É o Crítica nome da do Vítima. livro. Exatamente, Tá. exatamente. É muito giro. Eu depois até posso colocar nos Sim. comentários. E uma coisa interessante que fala é que nós temos este padrão que vem repetidamente e basta pensarmos numa situação, nos filmes. De quem é que a gente gosta mais? Nossa, boa, verdade. É do mocinho, né? Ou é É do David. mocinho? Tem gente que gosta do vilão. Eu gosto mais do mocinho. Regra geral, as pessoas gostam mais da Do- vítima, Da da, vítima, né? da- Do coitado. É, do do coitado, coitadinho. ou É, daquele que é. faleceu, ou daquele que. Mas É porque a na gente verdade, tem pena, é verdade, a gente fica com pena. exatamente, não é? Gente, É um, só regi- sofre, só dá tudo é um, regi- errado para essa pessoa, não é? é um registro que a gente vem assimilar inconscientemente de várias fontes, não é? Do nosso dia a dia, das televisões, constantemente. Mas a verdade é que, se nós olharmos, não é a vítima que ganha no filme, é o herói. E Uhum, estamos aqui a falar de uma forma generalizada, não é? É o herói, uhum. não é? O herói é que vai, enfrenta os vilões e vai contra os seus medos e etc. Estamos a falar de filmes, mas é ele que assume o poder pessoal e mesmo com medo ele vai. Ele E vai. mesmo E aí, com, e com aí ele dores faz ele o quê? vai e muda. Ele E o entra em quê? ação, ele entra em Ele entra em ação, ação. porque ele vai e faz, não é? Você falou uma Exatamente. coisa, você falou assim, o coitadinho, a vítima, né? Oi, Antônio, entra, espera alguém, eu até anotei aqui para não perder depois entrar no gancho. Vem alguém e resolve a coisa. E é isso que a vítima faz. Ela monta uma estratégia para que você se sinta quase que coagido. É uma coação. A gente tem que ter, inclusive, cuidado com, às vezes, com os padrões, com essas pessoas que têm esse padrão. Porque, na verdade, a Mônica está falando, não te ouvimos Vê bem. lá. Eu estou a ouvir Tá? bem daqui, Tá? mas vejam lá É, vocês. Ó, bem, pessoal, tá façam fixe se certinho. estiverem a ouvir bem É. a Simone. E ó que eu falo alto, a pessoa tem megafone aqui na voz. Mas vem alguém resolver. Aí você falou agora, o som está bom, deve. Obrigada, Sónia. Boa. Obrigada, Tá André. bem. Tá, vê se é o Ok, teu, está então, tranquilo. Moniquinha. Vê, Mônica, se o teu volume tá baixo, né? Qualquer coisa. Mas aí você falou, o vilão vem e o herói vem e resolve. A pessoa vem e resolve. E por que a vítima não resolve? Por que ela fica à espera que alguém resolve? Não é? Aí o que me veio, aí eu vou, não tem como eu não entrar, né, com a minha terapia dos esquemas. Vai, Simone. Não é? Porque ela, de novo, ela é cômoda, ela é preguiçosa, ela. Não. Ela Não. simplesmente não teve uma das suas necessidades básicas na infância atendidas, que é o desenvolvimento de competências e habilidades. Essa criança não Exatamente. aprendeu, não é Ela na nunca aprendeu. idade. Ela não aprendeu a ser uma pessoa, por exemplo, que vai e faz as coisas. Então vamos lá, para quem é pai, os pais aqui. Se você faz tudo pelos seus filhos, se você não os deixa lavar uma louça, fazer uma refeição, limpar o chão, ensinar eles a serem autônomos, a lição de casa sozinho, você está mostrando para ele que ele não é capaz. Essa criança no Exatamente. futuro vai acreditar que vai vir sempre alguém fazer por E elas, né? que precisa da mãe Claro e que do na pai, sua idade, né? uma vez vai substituindo depois por outras pessoas, não é? Exatamente, porque como eu disse, a gente vai trazer os padrões da infância para o adulto. A gente só repete padrões da infância, né? Enquanto não Completamente. tenha completamente. E vamos lá, tudo que a gente menos gosta neles é o que mais a gente vai fazer igual. E eu já me peguei, e eu assumo. Quanto eu venho tentando me Quanto curar de mais padrões, conseguir, não é? quanto mais
consciência disso é gigante. Mas É aí assustador. entra a mudança. Dá vontade de dar com a cabeça na parede. Não, não faço igual a minha mãe, não. Eu não faz. Faz, Faz sim. Faz, igualzinho. Aí faz. vem E é aquele assim, inconsciente. não. E é A gente inconsciente. repete o E padrão. E geralmente vai repetir o padrão de quem menos se dá bem, com quem mais bate, com quem mais bate de é o frente. espelho, não é? É o efeito espelho, não é? Aquela pessoa É, reproduz exatamente aquilo que eu não gosto e exato. choca. Normalmente, a pessoa que nós filhos, eu olhando agora na vertente filha, sou mais parecida, é a pessoa com quem eu mais choco. Pode ser mãe, pode ser pai, mas é essa a pessoa. É essa Sim, pessoa que nós mais copiamos e que mais detestamos aquelas atitudes que muitas vezes as pessoas têm, não é? e muitas vezes a gente critica, não é? E acaba por fazer igual. Sim. A Fazer Ana igual. comentou aqui, a Ana não, foi a Sônia Monteiro, uma mãe muito protetora, afinal não é bom. Não, Não, não é nada não, bom, Sônia, não, nada, nada. nada. Uhum. Nada bom, porque você E vai nem é preciso criar chegarmos à debaixo dúvida. de uma proteção que essa criança, como adulto, não vai ter no mundo. Então, é Não, claro que a gente precisa sempre proteger de claro. perigos, de. Bom Nossa, isso senso, aí eu não não estou é? entrando nesse mérito, né? Não é agora jogar a criança, sei lá, aos 5 anos, eu vou repetir uma história que eu ouvi ontem para trocar um pneu de um carro. Então, assim, não é isso. Porque aqui eu posso causar dependência também, porque ela não tem ainda as habilidades para uma tarefa tão complexa. Mas à medida das idades, você vendo que cada idade já é capaz de fazer, delegar, Tudo. ensinar com carinho, com amor a fazer e dá para fazer. Você Cuidado. nada mais está fazendo de que, filho, eu acredito em você. Você é capaz de fazer isso sozinho. E por vezes o que acontece, eu já ouvi várias vezes quando eu trabalho isso com algumas clientes, é assim, não, mas o meu filho pode se queimar no fogão ou pode. Sim, É mas já bom com eles idade assumirem esse para risco. ter essa Pode, responsabilidade no fogão, não é? Exato. A pode. Sónia, a Sónia Monteiro está aqui a dizer, a minha foi muito. E pelo que eu estou a perceber, foi muito protetora. Sim, Eu não, foi a que perguntou agora. Foi a que perguntou agora. exato. Ser protetora não é bom. Sim. Sim, sim, mas a questão aqui é, a partir do momento em que nós temos esta consciência, não é? Nós temos a capacidade de mudar. Então, o que é que nós precisamos de fazer para não estarmos dependentes dos outros? E é um trabalho interno. Mas depois lá mais para o final, eu Sim, no tenho aqui final a gente umas vai ver como é que perguntas sai, né? para vermos como é que saímos deste padrão que muitas vezes temos e que é a regra geral inconsciente. Eu ia falar agora aqui um pouco das características do vitimismo, já falámos Boa. e temos vindo a falar, não é? Mas mais direcionado. Normalmente há uma tendência a recolherem-se quando são confrontados com alguma coisa. É quase como eu vou encostar-me ali no meu canto, é o amu, não é? O amu constante, Vai de não aumentar, quero né? mudar, Vai magoaste-me, aumentar o não é? coitadismo, né? Exato, não é? Não é o magoaste-me, não é pá, aquilo que aquela pessoa disse, se calhar até é verdade. Com isto, lá está, o bom senso em tudo, não é? Há coisas e coisas, há formas de dizer as coisas, não é? Há tudo isto, mas às vezes a pessoa chama-nos a atenção de uma coisa pequenina. A tendência dessa pessoa é recolher-se. Fica de imediato resguardada e a lidar com a mágoa, não fala com a pessoa, renega, evita aquela pessoa. Muitas vezes, e nem todas as pessoas, às vezes é só interno, falam constantemente mal da pessoa, da situação, das pessoas, aos outros também, não é? Porque Uhum. isto, lá voltamos nós à sociedade. Então, normalmente vem drama em tudo, em tudo. Não há coisas boas. Sim. Na vida das E pessoas, esse recolher nada mais é do que aumentar a sua estratégia, não é? Se a sim, gente sim. parar aqui para pensar, eu não fui coitadinho o suficiente. Deixa eu me Aham. recolher, não é? Para ver se ela entende que eu realmente preciso da ajuda, ou que realmente, né?
É Uma um forma, de diálogo. novo, de continuar aumentando essa necessidade, de Sim, sim. continuar É, buscando pela atenção, né? sim. Buscando, né, no que eu recolho. Deixa eu ver se ela sente falta de mim. Deixa eu ver E se, aquilo, né? e aquilo pode ser uma sensibilidade, porque todos nós temos sensibilidade, não é? Ou devemos ter uma parte de sensibilidade, torna-se hipersensibilidade, porque essa pessoa está constantemente a focar-se naqueles sentimentos dolorosos, às vezes do nada, e torna-se uma hipersensibilidade e também é muito complicado para os que estão à volta dessa pessoa conseguir, sente-se frustrado porque aquela pessoa nunca está frustrada ou frustrada, não é? Muitas vezes não consegue estar feliz, não consegue ajudar aquela pessoa a ser feliz ou a ter um momento feliz. E quando estas pessoas são confrontadas, e muitas vezes também em consultório, normalmente dizem, a única pessoa que... Eu sou feliz porque tenho os meus filhos. Por acaso, a única coisa que me faz feliz é ter os meus filhos. Isto é impossível. É impossível nós só termos uma situação feliz É, na nossa vida. é. É, Aí, é, quando é, esses filhos vão embora, acabou a vida, né? há Muitas vezes é o que palavras-chave. acontece, né? Eu tive uma vez uma pessoa que estava constantemente a repetir que as mulheres, e aqui era um padrão emocional da parte feminina, que as mulheres da família dela estavam fartas de sofrer, mas repetia aquilo constantemente e agarrou naquela dor como um carinho para ela também. Aquilo já era quase um bebé que ela carregava ao colo, não é? Sim. É um sentimento de carinho que eu guardo aqui É dentro. quase que amor pelo sofrimento deles. Amor. E aí, você sabe o que, que vai entrar aí? Você vai entrar no que eu falei lá no início, nessa repetição de padrão. Ela vai repetir. Ela vai precisar honrar essa família. Ela vai Sabes quando é que precisar. isso parou? Sabes quando é que isso parou? Ah, Quando eu lhe perguntei se era isso que ela desejava para a filha. Porque ela tinha olha, uma filha. que a filha sofresse tanto quanto sofreu a família, né? Ou ela, né? Simone, aí é que a pessoa, pera, isto tem que parar, não é? Sim. E, Porque ela pronto, vai às vezes, carregar o padrão, vai repetir padrão, e por muitas vezes é assim, é quase que um, não, mas a minha família toda sofreu, então eu não posso ser diferente, eu tenho que honrar essa família, eu tenho que sofrer também. E por vezes, além do repetir padrão, você se sente na obrigação. Nossa, isso é um peso enorme, não é? se eu não De fizer, usar esse sofrimento como se fosse o melhor que você tem. Eu acho que isso, você falou uma hora que me veio isso assim. Acaba que a é, vitimização é isso, é você usar o seu sofrimento como seu maior potencial. Não, mas exatamente. eu mereço mais, porque eu já sofri muito. E aí E aquilo é torna toda a exatamente vida da pessoa em função daquilo. É como se fosse o currículo da pessoa, né? Como se a fosse melhor forma. E a melhor forma de honrar é exatamente o oposto, é dizer, chega, a partir daqui eu Sim. vou mudar. O sofrimento da minha família, das mulheres, dos homens, não interessa, chegou o momento de parar com isto, chegou o momento de eu agora honrar e dizer eles merecem e por eles eu mudar isto. Eu vou. É. Por nós e por eles também, não é? Sim. E aí a Então, gente entra na constelação, né? É limpar o pois, sistema, né? E aí há vem várias as formas ovelhas negras, que eu amo as ovelhas negras, né? E a e constelação sistêmica familiar exatamente diz isso, que as ovelhas negras vêm para limpar o sistema, que é no sentido de limpar um padrão que gerações e gerações e gerações carregam e que hoje eu preciso, né? Seja o padrão da submissão, seja o padrão da vitimização e uns quantos padrões aí. Porque a gente traz geneticamente, né? Nas sim, células. nos esquemas, e agora já falámos também de constelações, que são, no fundo, ferramentas para nos ajudar a descobrir isto, e há Sim, também os sabotadores. E os sabotadores
vão direto. Eu ontem tinha-te falado que não tinha visto, mas depois lembrei-me que realmente já tinhas já visto? Eu tinha te mandei visto. material, viste? Tinha Aquilo é feito. fantástico também. E os sabotadores ajudam-nos muito a perceber que no fundo esta sensação da vítima é um auto-boicote interior, não é? Agarrando-nos a algo que é exterior a nós. Sim, E é sim. nesse sentido. Nós estamos aqui Para a quê? falar de Mas por quê, né? Vamos lá, por que que a gente precisa se agarrar a algo exterior? A gente já falou aqui, porque a pessoa não consegue sozinha. não, que ela acha que não consegue sozinha. Ela Ela, nunca claro, percebeu claro. que Ela consegue acredita, mas sozinha. ela acredita de verdade que ela não tem as competências É para uma fazer crença, sozinha, não é? E aí, qual é exatamente. o pulo do gato? O que que você acredita aí que é? Eu não sei se tens a falar alguma coisa antes de da gente falar um pouquinho assim, como é que sai disso? Como é que agora, né? Como é que sai o Como é que pulo? essa pessoa sai? Como é que essa pessoa sai do vitimismo? É assim, em primeiro lugar, e isto, primeiro tem que perceber, não é? Perceber, tomar consciência. Eu acho que já é um grande passo para Sim, largar. Depois sim. aceitar que eu estou neste registro. E depois E, criar. Hã? e aceitar, vamos lá, né, complementando o que você falou, muitas vezes é muito difícil, aqui entra a parte mais difícil de aceitar, porque é muito difícil, por exemplo, você fazer as pessoas entenderem que é, elas estão naquela situação, elas estão a viver Uhum. exatamente o que estão a viver, porque foram elas que se meteram naquela situação. Como é que você vai explicar isso para uma pessoa que se vitimiza? É um processo muito difícil, Sim, é, não é? mas é possível. Há testes para isso e a pessoa e Sim, perguntas, sim, digamos que poderosas, como este exemplo que eu dei da pessoa que diz que a família dela ou que as mulheres dela, há perguntas que realmente são chave para que as pessoas tenham e aceitem, e depois a mudança prende-se muito com a pessoa perceber que há uma energia emocional e mental que estão a gastar no problema em vez sim, de gastar na na solução. solução. Sim, E é uma energia emocional e mental que leva a depressões, que leva a tristezas, que leva ao sofrimento, não é? E é assim, a muito. até pode e aparece na nossa vida, mas o sofrimento é uma opção, por mais duro Sim. que isso pareça. Boa, Mónica! Se é para alterar, é para seguir caminho. Deixa a Eu, Mônica comigo. Eu tô de olho na Mônica. Hein, Mônica? Tamo junta. é como eu costumo dizer, vamos deixar de mimimi e vamos começar a remar, É muito ok? questão de consciência mesmo. Eu também trabalho muito com essa questão de consciência da pessoa conseguir ver que os resultados hoje da sua vida não são o que ela vem. Ela às vezes vem se esforçando demais, não é? Vem trabalhando demais, vem gastando energia demais. E caramba, por que que eu não tenho os resultados que eu quero? Por que que eu não sinto paz? Por que que eu não sinto, não sou feliz, não é? E aí vai começando a entrar essa consciência de verdade, o que é o que me falta, né? E eu, como nós dois como coaches, e para mim é uma palavra que foi o que salvou, foi o que a minha primeira chave de minha primeira consciência que deu estalo mesmo, foi a tal da palavra autorresponsabilidade, ou palavrinha dura, não é? Porque Mesmo. eu assumo, eu sempre fui muito vítima, muito, muito. E não era em tudo, era em tudo. Porque achava que Sim. eu não tinha tido os pais que as minhas amigas tinham, que achava que as coisas tinham que ser como eu queria, e me vitimizava, e usava mesmo disso. Eu usava É mesmo. assim, eu Assumo. falei de um exemplo, mas claramente houve mais. Eu falei se calhar daquele em que foi mais fundo para É, mim. Mas claramente há muito mais. E basta, há uma consciência, e uma pergunta que eu faço muitas vezes é olhar à nossa volta. As pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que estão sempre a falar mal uns dos outros, a culpar as situações, ou são pessoas que estão focadas nos seus resultados, naquilo que conseguem controlar? Eu acho que isto faz não toda a quer dizer diferença as pessoas com algo, quem estamos, sem sombra de dúvida. exatamente aquilo que eu sou, não é? Pelo menos aqueles que estão
em grande parte na nossa vida, não é? E aquilo que eu sou, se eu sou uma pessoa que passa a vir a queixar-me e acho isto normal, quando alguém me veio dizer, epá, mas tens outra solução, eu não quero ouvir aquilo. O que a pessoa É? quer? Que passe a mão na cabeça. Toda Exatamente. mesmo que a gente... Eu sei, gente, eu também já esperava. Eu quero que concorde, quero não. Eu queria que concordassem com o meu sofrimento. Eu queria que me entendessem, eu queria que me dessem colo, eu queria que passassem a mão no meu cabelo, sabe? Que entendessem que de verdade eu estava sofrendo. Só que assim você não tira a pessoa do lugar. Quando a Não, gente faz isso, a gente não tira a pessoa do lugar. não, E às vezes o que a não. pessoa precisa, por mais dor que venha causar, é uma sacudidela mesmo. Mas Claro, vamos lá, com amor, né? Porque a pessoa não com amor. tem as habilidades, ela não tem as estratégias para fazer mais. Como eu não tinha, fui Sim, construindo, né? Eu acho sim, que sim, sim. depois de uma Procurar ajuda. consciência, procurar Voltamos ao início da ajuda. live, não é? Procurar ajuda. Todos temos. Sempre, exatamente, todas as formas. Eu fui uma que, para sair de padrão mesmo de vitimismo, fui procurar, né? Foi primeiro coaching, depois constelação, depois PNL, depois todas as formas. Até tomei a decisão, imagina, de fazer a transição de carreira para eu Sim, entender o sim. quanto aquilo tinha mudado a minha vida, né? E você também, que não faz mais sentido a gente ser de recursos humanos, Estamos só de juntas, Ivone. financeiro. Estamos juntas. E exatamente por isso, porque a gente saiu do padrão de vitimismo, no sentido até de assim, ok, eu escolhi uma carreira, tenho uma carreira de sucesso de 20 anos, mas eu não quero mais isso aqui. Isso aqui me tirou tudo que a gente foi construindo em termos de desenvolvimento humano, nos transformou tanto como seres humanos que nós duas fizemos transição de carreira para É trabalhar verdade. com isso, para começar um Com- negócio completamente novo, porque de verdade foi pedir ajuda que virou a chave. Agora, Sim, um sim. passinho de cada vez, igual a Mônica está É, é. falando. É um E passinho, né? atenção, A Ana Maria, Ana está aí também. Um passinho é a de minha cada mãe. vez. É a minha mãe, Ana Maria. Ai, Ana Maria, eu achei que fosse uma outra Ana Maria. Ah, sua mãe tá aí, que linda. O que é que eu Boa. quero, o que é que eu quero dizer? É assim, nem toda a gente precisa de Eu achei mudar que fosse uma de coach minha, que é a Ana trabalho. Maria. Hã? Eu achei que O fosse quê? uma cliente minha, Ana Maria. Por isso que eu falei, Ah, Ana Maria tá aí. É a sua mãezinha se linda. calhar há outra. Não, Ana Maria, esta é a minha mãe. Essa é a sua. Então tá bom, é sua, não quero para mim. Então, nem toda a gente precisa de mudar de emprego, e há várias É, formas nós não estamos a incentivar as pessoas a mudar de emprego porque por acaso nós as duas temos esta semelhança, é isso que nós estamos a referir. E sim. nós podemos fazer o nosso desenvolvimento pessoal em estratégia. Obrigada, Mónica, é mesmo uma mãe linda. Ah, que lindo. Também posso ser cliente, Também sempre. pode ser Ai, obrigada, a minha, Sônia. a minha maior cliente, a minha Oh, mãe. uma Bem, vida toda, quer coisa. Quer melhor coisa que isso? A mãe assistindo a live? Nossa é Senhora, que verdade, é coisa linda, verdade. né? Sou uma sortuda, é uma É, sortuda. sem sombra de Isto dúvida. é uma realidade. Depois é Mas, ela que vai te falar, me lembrei agora que ela fala que depois você fica falando muito comigo, vai te falar brasileiro. Não é foi? verdade, Não é verdade? Sou eu a culpada, tia. só, Ô, Ana Maria, oh, sou filha, eu a então, mas culpada. A senhora tu quer vais falar um brasileirês. tenho. Falas com a Simone, começas a falar brasileiras. É Exato. impossível, eu cá por agarrar, é É. Mas eu inconsciente. posso cá falar português também, não há problemas, pá. Elaine, não acredito. Olha, entrou uma amiga minha de São Paulo. Ai, coisa boa. Olá, Estou assim para Elaine. falar Olá, contigo, Elaine. bem, Mas vamos lá Simone, voltar. vamos lá voltar. Então, o que é Consciência. que. O que a gente já falou aqui? Consciência, Uhum. autorresponsabilidade, amor. Amor, Sempre com amor, porque a pessoa não é vítima. O Davi está sim. falando. Tá bem, vou falar cá um português. Vamos lá, de Honrar Vigeu. de Vigeu. Os meus pais são de Vigeu, por isso é que eu digo que é de Vigeu. Falámos também de honrar os nossos pais, Honrar. honrar Sim, através, e independentemente da situação, eles deram-nos vida, não é? Honrar através sempre. de mudança do padrão e não repetindo o mesmo padrão. A melhor Não. forma
é evoluir e dar o exemplo. E quem fala nos nossos pais, fala do vizinho do lado, fala dos nossos amigos. É eles verem que nós mudamos. Ninguém muda ninguém, não é? Não. A única forma e a única coisa que nós podemos fazer, ninguém muda ninguém que não quer ser mudado. Quando se quer ser mudado, já estamos no primeiro caminho. Mas é ele próprio que vai se mudar. Também não vai ser o coach. Também não vai ser o terapeuta que vai quer, mudar. não há. Nós só somos luz, só vamos dando um caminho. Se a pessoa quiser o caminho, exatamente, ela vai mudar, não é? exatamente. Pessoal, vão mandando aí coraçõezinhos. Estamos aqui sem joinhas, vá lá. E quem está no sistema de vitimismo faz sentido também, partilhe. Vamos ajudar o maior número de pessoas, está bem? É mesmo assim. E já que você falou nisso, alguém perguntou lá no início, eu anotei aqui para responder, se vai ficar disponível. Vai ficar assim. Eu logo depois que acaba a live, eu estou subindo, eu salvo ela e subo para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, para tudo quanto é lugar. Então dá para ver depois. Dá para ver. Ok, nós vamos fazer. Se vocês acreditam que tem uma pessoa assim, vítima, né, perturbando a vida de vocês, marca ela. Quem sabe? Isto não abre a consciência dessa pessoa, não é? O começar a identificar. Autorresponsabilidade. E aí a gente falou um pouquinho de desenvolvimento de novas habilidades, não é? Exatamente. A pessoa não aprendeu. E aí cabe a nós ter muito amor, ter muita compreensão, ter muito no acolhimento dessas pessoas que o que ela precisa, ela só quer atenção, ela só quer ter cuidado. E por vezes ela traz uma criança ferida que ainda busca por esse amor. Essa busca por atenção nada mais é do que uma criança com feridas emocionais, né, com memórias emocionais da criança que ainda busca um pouquinho de cuidado, de amor, de atenção. E aí ela precisa aprender. Ela precisa aprender a ser independente. Ela precisa aprender a ser capaz. Então, é um processo mesmo de desenvolver uma autoestima, uma autoconfiança, todas as habilidades que mostrem que ela é sim capaz. E ela pode se dar esse amor, não é? Sim. Que ela ainda procura no outro, né? Porque quando eu me torno autorresponsável, eu me torno autorresponsável por tudo, por me dar amor também, por me dar carinho, por realizar minhas vontades, por realizar os meus desejos, para conhecer as minhas necessidades. E quando eu faço isso comigo, eu própria, eu vou entender do que eu não preciso mais, que o outro continue me dando, né? Esse amor, esse carinho, essa atenção. O que você acha disso? Eu acho que é uma realidade e acho que uma das formas, nós estamos aqui a falar generalizada, mas às vezes nós somos confrontados com uma situação, não é? E agora o que é que eu faço? O que é que eu digo a mim mesma para perceber se estou numa atitude de vítima ou se estou numa atitude de ação? É questionar, espera, ao dizer ou fazer isto, que ganho ou que benefício é que eu tenho? Normalmente, se for uma atitude de vitimismo, é porque eu quero a atenção daquela pessoa. Porque às vezes nós já temos esta consciência, mas é um padrão tão habitual que nós, quando alguém nos diz algo, reagimos assim. Reagimos. E quando nós percebemos, não, eu só estou a fazer isto na realidade, porque eu quero a atenção daquela pessoa. Então agarrem, vão ter com essa pessoa e peçam atenção, ou façam, deem vocês o exemplo, deem vocês o carinho, não é? Deem vocês... E ter com a pessoa, o porquê que eu preciso da atenção dessa pessoa? Porque por vezes a gente está precisando ou a pedir a atenção da pessoa que não está nem aí para mim, vamos lá, se eu estou nesse padrão, né? Eu posso também entrar, o que o porquê que eu preciso tanto da atenção dessa pessoa? O que falta em mim? Porque, de novo, sou eu olhando para mim. O que ainda me faz sentir essa falta, né? O que eu posso fazer eu própria por mim para suprir essa necessidade, né? Para sair um pouco do vitimismo da espera do outro, né?
Por quê? De novo, autorresponsabilidade sobre nós em todos os sentidos, em tudo. Inclusive, parece louco. E eu vou dizer, eu me lembrei agora de uma coisa. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, é maluca, né? Só pode ser. Né? Ainda a pessoa me fala assim, quando eu ainda era muito vítima, mas você pode se dar amor. Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer carinho em você, você pode se dar abraço, se você sente Uma coisa falta. simples. Aí eu falei, Fazer um me mimo, poupe, fazer né? aquilo que Poxa, gosta, isso é outra fazer, pessoa que tem que dar. Não, então fazer por que a aquilo que gente pode se gosta. dar, né? Comunicar. A pessoa que tem um padrão de vitimismo não comunica. E nós vemos isso muito em relacionamentos. O meu marido não faz nada. Ou a minha mulher é sempre a mesma coisa. Muitas vezes não faz nada. O quê? Epá, já viste? Deixou a louça por lavar durante 2 dias. E a gente diz, então eu disse-lhe alguma coisa? Não. É algo que ele deve saber. Portanto, a culpa é dele. Ele deve Sim, saber. Ele deve sim, saber. Nós estamos a assumir, quando se calhar para ele, ou para ela, não é? Se calhar para ele a única coisa, ele está habituado, para ele está tudo bem, foi algo que a pessoa começou a fazer e nunca sequer questionou ou disse que estava mal e está tudo e bem. Então continua. se a pessoa, a única forma de nós fazermos isto é comunicar. Epá, Sim, hoje estou sim. cansada, lava a tua louça, amanhã, e quem diz homens diz mulher, quem diz mulheres diz homens, isto é igual aqui, está bem? Portanto, eh, falarem, comunicarem, tenho vontade de ter um carinho agora, apetece-me estar sozinha comigo, vou tomar um banho de água quente, hoje vou beber um vinho, vou-me Sim, permitir, porque pequenos eu mereço, prazeres, né? não é? Porque a nossa mente aprende por dor ou por prazer, não é? Aprende. Uma das formas de mudarmos as coisas na nossa mente é a dor ou o prazer, não é? Sim, Então, se até aqui temos carregado algo com muita exatamente. dor, associar o prazer para que nós possamos mais facilmente fazer a mudança. Boa, Sónia, um Sim, abraço. também ia dizer, hoje dou um carinho a mim mesmo. Sim, E há sim, várias formas de dar carinho, várias sim. formas de dar carinho. E a Fazer algo olhar para nós, né? A e entendermos não as nossas precisamos de gastar dinheiro necessidades. por isso, não é? E não precisamos de gastar dinheiro para fazer um carinho a nós, não é? Um banho, como eu disse, uma caminhada para quem gosta, ir até ao mar, etc, não é? Sim, sim. Simone, se calhar Diga, ia meu. falar agora aqui, não sei Temos se tens 12 mais algo. minutos. Pronto, eu tenho aqui umas perguntas para quem quiser perceber se está efetivamente. Olá, Luís, olá, Tiago. Tiago também entraram aí. Sejam bem-vindos. Se está efetivamente num processo inconsciente de vitimismo, Oba! se quiserem escreverem, está bem? Então, uma das perguntas é, para tomarmos consciência, é pensar nos vários resultados negativos que tenham vindo a ter ou que ainda tenham. Okay? Sim. Depois de termos o resultado, se o resultado ainda se mantiver, é questionar que tipo de justificações nós damos constantemente aos vários resultados que nós temos vindo a obter, não é? Negativos, no caso, né, Andréia? Se está No o caso, resultado de ser negativo, justificações. Eu não saí deste trabalho porque o meu chefe isto. Eu tenho uma relação horrível ou não estou muito bem na minha relação, mas é por causa do meu marido. Portanto, é sim, esta a é o explicação. outro, né? Qual é a justificação que nós constantemente estamos a dar à situação? Depois é a pergunta que nós já falámos há pouco, é qual é o ganho ou benefício que eu tenho ao manter Este este resultado comportamento, ou este exatamente. comportamento, não é? Sim, Porque até sim. agora é um pecado, mas este padrão, sim, A este gente, comportamento, este resultado, pronto, a gente pode depois até escrever essas perguntas lá nos sim, eu comentários, posso né? Deixar escrever, uma sim, lista com as perguntas para uma quem, lista, uma não lista. é? Isso Quem que você está tiver, quem tiver falando, entendendo o diz- processo, também pode fazer. Às vezes, e depois de uma conversa destas, nós conseguimos, abre a salta logo, mente, não é? abre a Vem então mente, salta logo. consciência. Começa a vir um pouquinho aí da consciência, né? Do que. Sim, Porque o que sim, você sim. falou, isso é um dos pilares, né, da PNL, que diz todo comportamento tem uma intenção positiva.
não é? É Tô- exatamente isso que você falou. Então, é assim, o que que eu estou ganhando? O que que eu estou ganhando mantendo esse comportamento de vítima? E vai ter ganhos. E isso que Vai. você falou é um ponto que é um dos pontos de maior desafio para levar a pessoa a querer se livrar desse padrão. Você sabe por quê? Por muitas vezes tem mais benefícios do que perda. Tem. E isso que tu Essa é a disseste da questão. PNL, que é uma realidade, fez-me lembrar aqui de uma outra coisa, que é, eu quando faço isto, eu tenho uma intenção positiva, que é ser feliz. E a minha forma de ser feliz é buscar no outro, é ir à procura no outro, não é? Que é Sim, isto do vitimismo. Mas isso é uma realidade, ainda bem que falaste disso, por acaso não tinha lembrado. Porque todo ser humano tem uma intenção positiva e positiva. Sim. todos queremos, todos queremos. Isto ajuda também não só a quem está na vertente de vitimismo, mas também quem está ao lado de uma pessoa assim, a perceber que a intenção dessa pessoa É é uma positiva. positiva, de ser Sim, feliz. É isto que todos nós queremos. sim. E vamos lá, que eu sempre falo, né? Ainda não tinha falado hoje, ó. Das duas, de atender as duas maiores, que eu sempre falo isso. As duas maiores necessidades de qualquer ser humano é ser amado e ser aceito. A gente vai passar a vida inteira, desde que nasce a infância, a vida adulta, querendo ser amado e ser aceito. E a gente vai fazer tudo que pode para ganhar isso, para ter isso. E aí vai fazendo o quê? E se a gente não tem a consciência e a autorresponsabilidade, a gente vai continuar a manter os padrões do que fazia na infância, porque é o que a gente faz, a gente vai repetir padrão da infância, não é? E vai Exato. continuar fazendo tudo para poder ganhar a atenção, para Aquilo que poder ter os benefícios, não não é? não tivemos, não é? Sim, Bem, nós podemos aqui continuar a desenvolver, porque às vezes o que nós temos não é uma coisa boa. Eu chamo a atenção, nem que seja o pior, até é o meu pai e a minha mãe me dar uma palmada, mas mesmo assim é positivo. sim, E reparem, quando este padrão continua na vida adulta, nós às vezes chegamos até ao ponto de ficarmos submissos e de permitir agressões verbais sim, sim, e físicas. Portanto, isto pode ser algo quando está muito enraizado, não estamos aqui a falar de coisas que sim, pode, pode ser pode problematizado. acontecer. Isso da submissão, eu falei sobre isso na semana passada numa live, que exatamente o mais difícil do submisso é que ele faz o quê? Não é ele que é submisso, é o outro que é controlador. Ou seja, olha aí a vitimização num padrão. E vitimização. É o E é outro mais que é o fácil, controlador. porque é mais fácil da sociedade dizer aquele é que é mau e aceitar o Sim, vitimismo. Sociedade e nós mesmos, não é? Nós somos a sociedade. Eu sou a exato, sociedade, tu, a exato. sociedade, todos estamos aqui, somos a sociedade, não é? Sim. E é isso. Então, falta-me só aqui uma Vai, fala a pergunta. pergunta. Já tinhas falado as perguntas? Sim, falta aqui uma pergunta que é importante, porque até aqui nós estamos a ter consciência não só dos resultados que temos vindo a ter, como das justificações que damos a nós mesmos, como Nós dos mesmos. ganhos que temos a nós mesmos. Então, e agora o que é que eu faço com isto? Não é? O que é que Uhum. eu preciso de compreender hoje qual é a aprendizagem que eu tenho isto para sair deste resultado. No fundo, vai nos levar à ação. O que é que eu preciso sair daqui? O que é que eu preciso Sim, de fazer para sair daqui? É a ação, porque nada disto que nós estamos a falar sem ação sim. vai lá. Não, não tem passe de mágica. Não traga Exato. seu amor em 3 dias. Não tem, né? Não tem macumba. Igual a gente diz no Brasil. Não tem. É entrar em ação, né? É consciência e é se perguntar. Você estava falando, as perguntas me veio assim: o que que eu deixo de fazer? Que se eu fizesse, eu tinha resultados diferentes. Uma Eu outra pergunta. faço sempre para mim essa pergunta, porque O que eu é que eu trago para deixo de mim fazer? sempre para mim, eu trago para mim. Quando a gente assume de fato essa autorresponsabilidade, a gente vai trazer para a gente. Então, nunca é o outro, nunca, Nunca nunca. Para larga. mim, eu já trago assim, nunca é o outro, sou eu. É o que que eu deixei de fazer, sempre. É verdade. Sabe? O que que eu deixei de fazer que se eu tivesse feito, teria tido um resultado diferente. Então, às vezes, até com meu filho, ele sabe as funções que ele tem que fazer. Se ele não faz,
eu posso ir cobrar, eu posso brigar, e eu posso ter um resultado negativo. Eu posso estar na minha razão de brigar, mas aí eu não vou ter o Sim, resultado que eu quero. Então, o que eu deixei de fazer? Ou de que forma que eu poderia fazer diferente? Para que eu tenha os resultados positivos, não é? Porque no final de tudo, o que a gente quer na vida? A gente quer resultados positivos. A gente quer, sabe, ser amado, é ser aceito. Mas aí, saber ser amado e ser o que aceito. eu Isso é posso fazer, né? que é que eu posso fazer? Sim, tudo Sempre. isto e todas estas questões que nós estamos aqui a fazer levam-nos à consciência, à aceitação, à mudança, não é? E à ação. No fundo, o que a Simone está aqui a dizer é outra pergunta que leva à ação. Espera aí, se eu estou a deixar De de ser fazer. ainda mais feliz porque me estou a agarrar a este padrão, bolas, então espera aí, se eu quero ser feliz, eu vou-me agarrar ao outro. E sim, às vezes é desconfortável. Causa aqui um medo, causa aqui Claro. uma sensação na barriga que, pá, eu não quero sair daqui. Aí, Isto, e aqui isto é medo. vem logo um Mas monte de desculpas. lá, Mas não sou eu que tenho que fazer, mas eu não sei fazer. Mas não é culpa exato. minha. Eu Mas, não, não é? Vem, vai vir. como vocês dizem brasileiro, vai com medo, mas vai meio. Não, mas é que é Tá com medo, vai com medo, não é isso? outra coisa. A Dani E está aqui é falando, mesmo. sim. É O que é ser importante saber. Ai, desculpa, te cortei. É não, querido? importante saber que os resultados negativos também são importantes. É óbvio, você aprende e Exatamente. cresce, claro. É E aí. aí, Lá eu está. parto Como é que a gente outra. aprende? A dor ou o prazer, não é? Sim, sim. E quanto mais resultados negativos, às vezes melhor, porque era o que eu tinha. O que ainda falta eu aprender? E aí, PNL também. Não existe erro, existe aprendizagem. Existe Né? Não existe aprendizagem. erro. Se eu entender a vida toda que eu cheguei aqui sem saber nada, sabe? O que eu estou fazendo aqui é uma construção de conhecimento, não tem erro, eu estou aprendendo. Sabe? Uma coisa até Aprender. que eu, não é? Eu trago até muito para mim. Caramba, que culpa tenho eu de não ter aprendido os padrões corretos na infância? Ou, por exemplo, de eu não ter tido pais que me incentivaram, me motivaram a ser mais independente, ou que cobraram demais. Eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir minha responsabilidade. Vou aprender agora, como adulto, que é um adulto saudável e que quer crescer, o que eu deixei de aprender na infância. E aí eu volto lá no Exatamente. primeiro minuto que a gente falou de humildade, não é? Eu E acho que humildade logo a entrada. Logo a a entrada. entrada foi uma das É coisas que eu preciso. primeiro É falei. preciso. É humildade para a gente estar sempre aprendendo. E Sabe? Por aceitar. mais que já tenha mudado a minha vida, por mais que você tenha mudado a vida, eu hoje pedi ajuda, ontem pedi ajuda para você e você, eu semana passada pedi ajuda para você e ontem você pediu ajuda para mim. Olha que lindo, isso é Exato. humildade. Isso é uma É vontade isso. gigantesca de crescer, E de de crescer. ser, não é? De ser, Vem e disso. isso vai voltar de novo ao desenvolvimento de habilidades. Sabe? É uma Simone, humildade de estar sempre a crescer. faltam 2 minutos, querida. Dois Desculpa estar minutos. sempre. Então, queria só, na minha parte, é agradecer. Eu estou disponível e a Simone também, mas tem aqui a página da Simone, caso precisem de falar. E não, E a às vezes sua só uma também? uma nova visão para ver as coisas, porque às vezes, com a experiência que nós vimos a ter, às vezes vemos as coisas e uma pergunta, duas perguntas ajuda a pessoa a desbloquear. Às Com vezes é só certeza. isso. Sim. É Estão ter à uma vontade. visão. Essa aprendizagem entra muito numa ter um novo olhar sobre as coisas. E quando a gente se permite ter esse novo olhar, tudo muda na nossa vida. Simoninha, uma negalinha linda do Rio de Janeiro. Isso hoje está florido do Rio de Ah, Janeiro. o Coisa Brasil está em boa. grande É, aqui. não é? Ó, Um minuto. Gratidão a um todo minuto. mundo que esteve Obrigada aí a todos, hoje. está bem? Foi. O que necessitarem, estaremos à vontade. Sim, sim. Tenho aqui um outro livro que é muito interessante, se ainda for a tempo, senão eu deixo. O livro chama-se Mais Séneca, Menos Prozac, do Newman Clay. Olha, também não É conheço esse. Também deve ser fantástico, boa. Vamos deixar isso tudo fantástico. nas mensagens para as Está pessoas bem, que está bem. quiserem depois Muito, saber mais. muito. É Deixamos isso, tudo. adorei. Estiveram muito bem as duas e grandes E os dois verdades livros. estão a ser faladas. Obrigada, Beijos. Pedro. Ah, que bom.